os pacientes para esse estudo, eles foram recrutados de um estudo bem maior, que objetivava avaliar a prevalência de fobia social em estudantes universitários, né, que partiu de uma amostra bastante grande, 2.319 estudantes universitários, que preenchiam uma escala de screening, né, para a fobia social, a mini-SPI. Selecionava-se aqui uma amostra de pacientes que tinham uma grande probabilidade de ter fobia social. Esse diagnóstico era confirmado com uma entrevista clínica estruturada por DSM-4, e essa mesma entrevista foi aplicada também num grupo variado com mini-SPI negativo para excluir a fobia social e outros transtornos psiquiátricos, né? De tal forma que nós tivemos, então, 3 grupos pareados, né, todos de 12 sujeitos, 2 grupos de pacientes com fobia social que receberam canabidiol, um grupo placebo, outro grupo, e um grupo de voluntários saudáveis que não tinham fobia social, também 12 sujeitos. Como vocês têm aqui, esses grupos foram variados com relação ao sexo, à idade, ao nível socioeconômico, os 2 grupos de pacientes com a idade de início do transtorno, e, como era de se esperar, o grupo de pacientes tinha um score de fobia social significativamente maior do que o grupo de voluntários que não tinham a fobia social. Bom, como resultado desse estudo, a gente observa aqui são diferenças em relação ao pré-teste, né? Nós verificamos aqui, então, que o grupo de pacientes que tinham a fobia social e que tomaram placebo tiveram um aumento bastante grande de ansiedade no falar em público, significantemente maior do que o de voluntários saudáveis, né? O grupo de pacientes que recebeu o canabidiol teve um aumento menor e significantemente menor do que o grupo que recebeu o placebo. Esses voluntários preencheram também uma outra escala, que foi a escala de autoavaliação negativa do falar em público, né? E aqui nós observamos também que durante o teste, os pacientes com fobia social tiveram um aumento bastante intenso aí na sua autoavaliação negativa, que foi significantemente maior do que o grupo com fobia que recebeu placebo e do que o grupo saudável, né? É interessante que o canabidiol aqui no grupo de pacientes praticamente deixou esses pacientes indistinguíveis do grupo de pacientes voluntários que não tinham a fobia social, né? Sugerindo, então, que o canabidiol pode ser efetivo como um ansiolítico, mesmo em transtornos de ansiedade, no caso, especificamente, o transtorno de ansiedade social. Bom, vamos comentar alguma coisa também sobre os estudos do canabidiol como uma droga psicótica. Aqui também os primeiros estudos foram realizados em animais, com modelos utilizados para screening de novos antipsicóticos, né? E nós vemos aqui que em 5 desses modelos o canabidiol tem um efeito similar ao antipsicótico clássico, né, o haloperidol, e também ao antipsicótico atípico, tipo clozapina. Foi estudado também o efeito do canabidiol sobre a catalepsia, que é um efeito que está bastante correlacionado com o parkinsonismo medicamentoso produzido pelos antipsicóticos, né? Foram realizados 2 estudos, um em rato e outro em camundongo, e, como é de se esperar, o haloperidol, como psicótico clássico, produziu a catalepsia. O canabidiol, mesmo em doses bastante elevadas e bastante acima das doses que produziram o efeito antipsicótico, não produziu a catalepsia, o que também acontece com a clozapina, né? Sugerindo, então, que se o canabidiol tiver um efeito antipsicótico,
provavelmente vai ser do tipo um antipsicótico atípico, né? Um outro estudo veio, de certa forma, confirmar essa suspeita, né? Esse estudo foi realizado com a expressão da proteína FOS, né, que indica atividade neuronal, e nós verificamos aqui que no accumbens o canabidiol teve um aumento de expressão de CFOS, como acontecia com o haloperidol e com a clozapina, mas no estriato apenas o haloperidol produziu expressão de proteína FOS. Essa é uma área que sabidamente está relacionada com os efeitos extrapiramidais, né? E aqui apenas o haloperidol produziu efeito e o canabidiol e a clozapina não, confirmando a suspeita de que o canabidiol teria um perfil semelhante ao dos antipsicóticos atípicos. Bom, em voluntários normais, nós estudamos também um modelo aí de sintomas psicóticos induzidos pela ketamina. A ketamina é um anestésico, né, mas que em doses subanestésicas ele induz sintomas psicóticos em voluntários sadios, tanto sintomas psicóticos positivos como sintomas psicóticos negativos, né? Nesse estudo, os voluntários recebiam então canabidiol ou placebo, aguardava-se um tempo para o efeito da droga, era canulada uma veia, onde então se fazia a infusão da ketamina. Era uma infusão contínua por 30 minutos, né, após uma infusão inicial em bolos, né, com o voluntário sendo monitorado nas suas funções vitais, né, e depois dava um período de repouso. Os voluntários preenchiam uma escala para estados dissociativos no início do experimento e após esse período de repouso. Nesse ponto, então, pedia-se aos voluntários que se reportassem ao período em que eles tiveram sintomas mais intensos. O resultado desse estudo mostrou, então, que o canabidiol teve uma redução, aqui são resultados individuais, aqui as médias, né? Uma redução significativa de scores do fator despersonalização dessa escala. Bom, com esses dados pré-clínicos, né, sugerindo um efeito antipsicótico do canabidiol e o conhecimento de que o canabidiol é uma droga muito bem tolerada, né, sem efeitos colaterais importantes, nós nos sentimos assim em condições de iniciar o estudo do canabidiol em pacientes, né. Evidentemente teria que ser, por razões éticas, né, um estudo com um número muito reduzido de pacientes, né, pacientes que por algum motivo tivesse alguma justificativa que permitisse o teste de uma substância nova, né. O desenho desses estudos, na verdade, não é propriamente um estudo, isso é um estudo de caso, né, de alguns pacientes, né. Seguiram todos o mesmo protocolo. Você tinha uma primeira semana de washout de drogas com placebo, 4 semanas com canabidiol, o segundo washout com placebo e 4 semanas com um antipsicótico de efeito conhecido, né. As medidas aqui foram medidas abertas, né, que eram feitas por 2 psiquiatras que acompanhavam esses pacientes, um que controlava a dose e o outro que fazia a avaliação. Na verdade, os 2 faziam a avaliação, né? E um estudo cego, em que essas entrevistas abertas foram todas elas gravadas em vídeo e depois apresentadas a um terceiro psiquiatra, no caso, esse sim cego com relação aos tratamentos, e as entrevistas foram apresentadas em ordem randômica, de forma que ele não tivesse a dica de que com o tempo deveria esperar uma melhora, né, vamos dizer assim. Bom, o primeiro desses estudos